Eu vou falar um pouquinho dele. Já vou avisando, ele contém spoiler. Se você ainda não assistiu e quer ver o filme, sugiro que você primeiro assista ao filme e depois veja esta análise, tá? Para não dar conflito aí de informações, tá bom? Ele é baseado em fatos reais, o que é mais surpreendente ainda, porque é uma história bem diferente aí do que a gente está acostumada, né? É uma família que a gente pode considerar disfuncional, então eles têm várias disfunções emocionais, psíquicas, esses pais, mas dentro do possível, a vida impera, a vida se fez maior e eles passaram essa vida adiante, tiveram 4 filhos, tá? E aqui a gente não vai olhar nunca com um olhar de julgamento para esses pais, porque antes deles tem uma história, né? Então a gente vai percebendo que tanto a mãe quanto o pai estão presos nas suas próprias histórias, lá na infância, na juventude, e com isso, presos a essa história, quando nós olhamos para trás, temos dificuldades de olhar para frente. Eles não conseguem ver as necessidades dos filhos, ver a dor daqueles filhos, porque para eles estão entregando melhor do que o que eles tiveram. Então, muitas vezes a gente julga os pais, por que eles fizeram desse jeito? E teve uma fase desse filme que tem um julgamento, mas eles fizeram o que era possível dentro do que eles davam conta e na perspectiva que eles tinham ali do possível, aquilo era o melhor. Eles estavam dando para os filhos o melhor que eles tinham, tá? Então você pensa, pais disfuncionais, eles tinham uma dor ancestral, uma dor daquilo que eles viveram antes, uma dor da criança. Como que eles vão dar mais do que eles deram para aqueles filhos, né? Então, eles estavam em busca, você vê aquele excesso de mudanças que eles faziam, né? Pareciam nômades, né? Eles cada hora moravam num lugar. O que eles estavam buscando? Buscando algo que faltava dentro deles. E é lógico que as crianças iam junto, mas você vê que tinha muito amor por aqueles filhos. Em nenhum momento eles pensaram, vamos abandonar, vamos deixar e vamos viver nossa vida e largar. Eles levaram os filhos e em todas aquelas situações, por mais difíceis que fossem. Então eles não queriam perder os filhos, a guarda dos filhos, eles faziam de tudo para manter a família unida. Porque para eles aquilo era importante. Eu sempre falo em alguns vídeos lá no Instagram, né, aqui no YouTube, dependendo da análise que eu faço, que a mistura, qual que é o ingrediente principal da família? Naquela família, um dos ingredientes que tinham, que era importante para eles, era a união da família, manter aquela família junto, unida, independente das circunstâncias e das situações. Mas vamos lá, o filme ele é contado pelos olhos da segunda filha. É uma informação importante que a gente sempre tem que ver quem está contando essa história. Não era a primogênita, não era o mais novo, era a segunda filha do casal, a Janete. E ela vinha e esse clã que ela vinha, né, que é o clã desses dois pais, né, vai falar de um destino difícil e pesado de cada um deles. Então, é sobre essa parte que nós vamos falar aqui agora. A mãe, num dado momento lá do filme, ela conta um trecho de como era a relação dela com a própria mãe. Então, pelo que ela fala ali, a mãe não validava ela como artista, não acreditava na qualidade dela de artista. Então, o que essa mãe queria dizer para ela? Olha, eu não acho que você vai dar em nada nessa vida, porque você não é uma artista e tudo mais. E aí chega o super-herói, né? Ou chega o príncipe que vai tirar ela daquele calabouço, né? Como na Rapunzel, e ele salva ela. E ela conta que o marido, né, chega na casa e fala assim: por que não tem quadros dela na parede? E a mãe fala, porque... Aí a mãe não fala nada, e ele fica muito bravo, porque a mãe não validava, dizia que ela não ia dar em nada, que não acreditava nela como artista. E ele começa a tirar todos os quadros da casa e colocar os quadros dessa mulher, da esposa dele, na parede. E ali ela fala, ele me reconheceu, ele me viu e me aceitou tal como eu era. E era isso que ela queria, que a mãe aceitasse ela como ela era, independente das crenças que essa mãe tinha. Era possível? Não, porque provavelmente essa mãe também tinha questões com a mãe dela e tudo mais, mas não atravessamos essa linha, né, do tempo, a gente só vai até a mãe dela. E ele é um pai alcoólatra, né, com muitas questões com a própria mãe dele e com o pai. O vício, gente, a gente sempre olha que é uma fraqueza, que ele não viu força
nesse pai, que ele não conseguiu tomar a força do pai. Então ele se torna um alcoólatra, ele não conseguiu tomar. É como se ele assim, meu pai não me defendeu, em que momento? Conforme a gente vai assistindo o filme, e aí a gente é apresentado para a família dele, a gente vê o quanto na família dele ele é um menino. Então o mesmo menino que ele é para a família, ele é para a vida. Ele é um menino. Ele é um menino que briga, que bebe, briga, como se ele tivesse 15, 16 anos. Ele se mete nas confusões. Então ele é um menino, ele não cresceu, ele não amadureceu, ele não adulteceu. Onde que a gente identifica a dor dessa bebida para esquecer tudo isso? Quando a gente entende que esse pai era abusado pela própria mãe. Então a mãe abusava dele e é uma dor que ele carrega profundamente. Diante dessa mãe ele não tem força nenhuma. Então onde ele vai buscar essa força? Na bebida, no externo, em algo que possa manter ele são, para lidar com aquela dor profunda que ele tem do abuso que a mãe cometia com ele. E que ele não conseguiu, em um dado momento do filme, né? A avó, que é a mãe dele, tenta abusar do filho dele e ele não consegue defender os filhos daquela mulher, daquela mãe. Ele é aprisionado emocionalmente naquela mãe, naquela história. Por isso ele não consegue se libertar daquilo, ele não consegue se liberar do vício, ele não consegue fazer diferente do que ele fazia. Então essa é a parte principal que a gente vai entendendo dos motivos daquele pai ser como era, fazer o que fazia. A gente sempre vai olhar para os pais, né, dentro do sistema que a gente sempre olha para os que vieram antes, com destinos pesados, naquilo que eles têm de possível para dar para os que vierem depois, tá? Então, eu quero dizer para vocês que aqui a gente vai trabalhar uma outra questão, que é a codependência, tá? Então, a codependência, ela funciona assim. Vou ter que cortar esse vídeo aqui e fazer uma coisa que está me atrapalhando. Beleza. E aqui a gente volta. A codependência é quando a pessoa convive num ambiente onde ela vai precisar amadurecer, crescer, tomar o lugar de adulto numa situação em que ela precisava ser criança. É o que acontece com a Jeanette, que é quem que tá ali contando a história. Ela cresce, se torna jornalista, pensa em se casar, tem um noivo, tudo mais, mas você vê que ela tem várias sequelas, várias questões antes disso, né? Durante todo o processo no filme, ela busca a aprovação do pai, a aceitação do pai. Para ela era importante, ela tinha um vínculo com esse pai muito grande. Ela era a menininha do papai, né? Geralmente as filhinhas do papai têm muita dificuldade de seguir as suas próprias ideias e convicções sem que os pais validem e permitam que ela vá para a vida, né? E o pai, você vê que ele tá sempre ali trazendo. O que ele via nessa filha? Um suporte, um apoio. Cabia a ela fazer isso? Não, porque ela era uma menina, ela era criança. Então ela se torna ele é dependente químico, ela se torna uma codependente. O codependente, ele está na dependência do dependente químico para sempre fazer, às vezes, de cuidar, proteger. Ele tá sempre na reação de que, não, eu preciso cuidar, ele preciso proteger. Ele casa e ele quer salvar o marido, ela é aquela mulher que quer salvar o marido, é aquela mulher que quer proteger o relacionamento, que ela se sente ou vítima ou culpada por aquilo. Ela vive numa triangulação, onde sempre tem o perpetrador, né, o culpado, a vítima e o salvador. E ela se coloca sempre nessa disposição da salvadora. Então, ela sempre queria salvar aquele pai, ela se coloca naquela disponibilidade muito nova. Quando ela chega para a mãe e fala assim, pelo amor de Deus, separa dele, porque ele não vai mudar. E a mãe fala, eu não posso. A mãe já era uma codependente. A mãe já vivia numa dependência de cuidar desse marido, de salvar esse marido, de ser a salvadora dele. E é claro que ela também tinha várias questões emocionais. E quando tem aquele start que ela fala, não posso mais viver desse jeito, está impossível eu ser uma adolescente, uma criança, neste ambiente tóxico. Quando ela se desperta para isso, é quando os pais têm uma briga lá muito feia, e a mãe se joga de uma janela, e todo mundo corre para ir buscar tal, e de repente eles fazem as pazes na frente dos filhos, como se tivesse tudo bem, e os filhos sempre vivendo essa apreensão, porque o codependente está sempre numa apreensão. O que vai vir agora?
O que eu vou ter que fazer agora? O que eu vou ter que ser adulta agora? A Janete também passa por uma situação na infância, como ela assume muito cedo um papel maior dentro da casa, né? Fora até do sistema, porque ela não é a mais velha, mas ela assume esse papel. Então, logo no comecinho do filme, ela se queima, né? E isso daí, pra ela, fica uma marca no corpo de tudo que ela viveu nessa relação com esses pais, que era uma relação completamente disfuncional para com os filhos, para com eles como casal, mas a gente entende que antes disso tinham muitos traumas e eles não conseguiam lidar com essas vivências, com esses traumas. Então eles se tornam desapegados financeiramente, eles não querem depender desses pais. Quando eles falam, não quero depender dos meus pais, não porque eles querem amadurecer e crescer, mas porque eles querem negar o que veio antes. Eu nego a minha família de origem. Então, quando a mãe morre, a mãe dela morre, deixa terras e deixa eles passarem por necessidade, tudo eles, ela não toma aquilo para ela, porque ela fala: dessa família eu não quero mais nada. Eu não vou deixar que meus filhos herdem nada dessa família, nem as terras. Então, nem as terras eu quero que eles herdem. Por mais que isso fosse ajudar a gente financeiramente, por mais que isso fosse criar um ambiente melhor para que eles pudessem ter o alimento à mesa, pudessem se nutrir. Porque quando os pais falam assim, olha, os filhos estão falando, eu estou com fome, não é só uma fome física, é uma fome também emocional, é uma fome de eu preciso dos meus pais, eu quero os meus pais, eu quero que eles olhem para mim, é uma fome de vida desses pais. Só que esses pais não estão nutridos o suficiente para passar isso adiante. Eles não conseguem se nutrir da própria ancestralidade deles, que são os pais. Logo, eles não têm o que passar. Então, culpar os pais pelo que eles não deram, entender o que eles receberam. Nós não damos aquilo que não temos. E eles não tinham para passar adiante. O que eles tinham era a alegria, a questão de estar sempre em família juntos. É isso que eles tinham. E a dor que eles carregavam. Eles também tinham isso para passar. Do bom e do ruim. Então, do ruim eles não conseguiam não passar adiante a dor que eles carregavam. E logo, os filhos também carregaram a dor desses pais. Então, eu acho que o principal para a gente olhar para esse filme é que quando os pais estão em dor, estão em conflito, estão vivendo preso nas próprias histórias, presos na dor que eles carregam da infância, não é visto isso, os filhos logo vão também carregar dentro deles um pouco disso, ou boa parte disso, né? Então, eles não eram pais maus, mas eles eram pais imprudentes, jovens, né? Eles eram juvenis, porque eles estavam presos numa época juvenil. Eles estavam presos naquela menina que sofreu da mãe, daquele menino que sofria também da mãe, que não teve a proteção do pai, embriagado, para esquecer, para não ter que lidar com a realidade. Muitas pessoas vivem, né, nessa ilusão, nesses sonhos, se embriagando, seja por qualquer tipo de entorpecente, tá? Lícitos ou ilícitos, mas as pessoas têm, por fuga, buscar esses caminhos. Então, se eles não olham para essa dor, eles vão passar essa dor adiante. Se eu não olho para os meus traumas, eu passo isso para os meus filhos e passo isso adiante. E era isso que acontecia nessa família, nessa história. E eu acho que eu resumi bem e trouxe bem o olhar sistêmico para o filme O Castelo de Vidro, que está lá na Star. Se você gostou dessa análise e quer ter mais análise, você pode colocar aqui no comentário e dizer qual filme que você assistiu que você gostaria de ter análise sistêmica aqui no canal, tá? Já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo aqui para vocês com análise sistêmica. Eu espero vocês no próximo vídeo.